Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora 10h11, o índice que mede a qualidade da educação no Brasil mostra, em 2023, algumas melhoras mais pontuais em relação a 2021, mas ainda aponta que os avanços registrados não foram suficientes para colocar todas as etapas do ensino no país dentro das metas que foram estabelecidas pelo Ministério da Educação. Os problemas mais graves foram registrados no ensino fundamental 2, que é ali o período final do ensino fundamental, e também no ensino médio, principalmente em quais disciplinas? Português e matemática. Aqui em Minas Gerais, o IDEB permaneceu aí nessa linha geral, o ensino fundamental caiu um pouquinho. Nos anos iniciais teve um leve aumento e no ensino médio não avançou nem retraiu. A gente vai falar sobre esse assunto agora com Bernardo Baião, que é o coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Bom dia, Bernardo. Você nos ouve? Ouço sim. Bom dia, Maria Fernanda, Murilo, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Prazer falar com vocês. Um prazer, Bernardo. A minha primeira pergunta é a seguinte: mais do que comparar esses desempenhos, esses números, 0,4, 0, não sei o quê, o IDEB, ele indica caminhos, né, para onde a gente tem que evoluir a educação. E na sua opinião, Bernardo, o que o IDEB apontou? Para onde que a gente tem que seguir quando a gente fala de educação aqui no país? Perfeito. Hoje, antes de começar o nosso papo aqui, é muito importante entender o que é o IDEB e qual é a sua relevância para a educação pública brasileira, né? Então, como vocês mesmos falaram, o IDEB ele aponta caminhos, ele aponta porque ele é hoje o principal indicador educacional da educação pública brasileira. Ele olha para duas dimensões fundamentais. Uma primeira referente ao nível de aprendizagem dos estudantes, ou seja, se os estudantes estão fazendo a prova de português e matemática, eles estão indo bem nessas provas. Tem um segundo elemento que é o nível de aprovação desses estudantes. Então, para além de aprender, esses alunos estão tendo uma trajetória adequada dentro da escola. Então, o IDEB, ele é um indicador muito completo para a gente entender se a educação está avançando ou não. Dito isso, quando a gente olha para a realidade de Minas Gerais em 2023, a principal hipótese é que nos últimos anos o estado de Minas Gerais tem tentado recuperar os grandes danos gerados pela pandemia e pelo fechamento das escolas ao longo de quase 2 anos. Quando a gente compara o IDEB de 2023 não com 2021, mas com 2019, que me parece um dado mais adequado aqui para nível de comparação, se percebe que o IDEB dos anos finais e o ensino médio, como você falou, ele se manteve estável, enquanto que o IDEB de 2023, referente a 2019 nos anos iniciais, ele retraiu um pouquinho. O que significa isso em outras palavras? A educação de Minas Gerais nesses últimos anos está estagnada. É um grande processo de recuperação de todos os danos gerados pela pandemia. Minas conseguiu recuperar, então a mensagem positiva é que hoje o estado de Minas conseguiu trazer de volta os resultados de 2019, mas se a gente não conseguiu avançar, significa que a gente perdeu 4 anos da educação para fazer mais estudantes aprender. Bernardo, quem fala com você é Murilo. Queria fazer 2 perguntas. O primeiro, você falou que é positivo ver que Minas recuperou, mas a minha pergunta não é uma estagnação num ponto baixo, e outra questão também não é preocupante a questão das notas ruins em 2 disciplinas básicas, como português e matemática, assim, né, que talvez são disciplinas que a gente leva pro resto da vida, independentemente do qual campo que a gente vai seguir, né? Com certeza, é um patamar muito baixo. A mensagem é positiva porque se esperava um resultado ainda pior devido aos efeitos da pandemia. Eu acho que vale destacar aqui que ao menos a rede estadual de Minas Gerais ficou 1 ano e 8 meses com a escola totalmente fechada ou funcionando parcialmente. Então, imagina isso, um efeito disso 2020 e 2021, até reabrir, reacostumar os estudantes, retomar o processo de aprendizagem, e as respostas para a pandemia não foram adequadas, o efeito poderia ter sido muito pior. Então, a mensagem é um pouco positiva, no sentido de que, bom, nesses últimos anos, Minas Gerais tem trabalhado para recuperar o que foi perdido, mas recuperou e não avançou para além disso. Então, sim, respondendo você, o patamar é muito baixo. E trazendo um outro dado aqui, eu acho, para elucidar esse cenário preocupante que você trouxe, Murilo,
Quando a gente olha para os dados de aprendizagem, mesmo antes da pandemia, então eu vou trazer um dado de 2019 aqui. Então, quando você pega os alunos que concluem o ensino médio em 2019 em Minas Gerais, apenas 12% concluíram com aprendizagem adequada em matemática. É um patamar muito baixo. Imagina você pegar 100 alunos e só 12 concluírem com aprendizagem adequada em matemática e em português só 40 de cada 100. É muito baixo. A educação pública do Brasil não pode permitir que poucos estudantes aprendam de forma adequada. A gente precisa garantir para todo mundo. É assim que o país vai avançar, é assim que o Estado vai avançar. Bernardo Baião, ele é coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Bernardo, educação infantil, né? Aquele ensino fundamental. Como está? Porque a gente está falando da base também, né? Da base de tudo ali, aquela educação fundamental ali, o ensino fundamental. Como é que está a avaliação em relação ao IDEB? E vamos lá, na prática, tá? Como avançar ainda mais? Luciana, hoje a avaliação em relação aos anos iniciais do ensino fundamental é também de estagnação. E aqui eu acho que vale trazer, para além dos indicadores, a realidade de Minas Gerais, né? Quando a gente olha para os estados que mais avançam nessa etapa de ensino, então, notadamente aqui o Ceará, Goiás, Paraná, se percebe alguns traços em comum ali que Minas Gerais hoje não possui. E aqui eu destaco um elemento. Esses 3 estados que eu mencionei têm em comum o fato de possuírem uma política de alfabetização na idade certa desenvolvida de forma colaborativa entre o governo estadual e os governos municipais. O que significa isso na prática? O governo estadual hoje não oferta os anos iniciais e tampouco a educação infantil. Essa é uma responsabilidade dos municípios. Mas se entende que o governo estadual, por ter mais capacidade de recursos e capacidade técnica de arrecadação e mobilização, tem que exercer essa coordenação no território. Então, o governo do estado entra com apoio técnico, os municípios entram com a implementação. Hoje, Minas Gerais não possui essa política de alfabetização desenvolvida de forma colaborativa. E isso é um dano muito negativo, porque, na prática, é muito importante, é fundamental que os municípios caminhem de forma conjunta para atingir a melhoria da educação. O que significa? Ter materiais didáticos comuns, um currículo alinhado de forma igualitária, sistemas de avaliação padronizadas e periódicas, que todo mundo persiga as mesmas metas, os mesmos objetivos. Se você não tem isso, você não consegue atingir níveis mais adequados de educação. Eu acho que esse é o grande desafio de Minas Gerais para os anos iniciais do ensino fundamental. Quando a gente olha para a educação infantil, aqui a gente está falando de outras 2 etapas, né? Então, a educação infantil hoje engloba a creche, que não é uma etapa obrigatória, e a pré-escola. E aqui Minas Gerais também tem desafios importantes a serem enfrentados nos próximos anos. Por exemplo, quando a gente olha para as creches hoje, apenas 30% das crianças de 0 a 3 anos, ou seja, que deveriam estar matriculadas nas creches, estão. Então, a meta do PNE hoje é 50%, que metade das crianças de 0 a 3 anos estejam nas creches. Minas tem 1/3, menos de 1/3 nas creches hoje. Isso é muito preocupante, porque por mais que não seja uma etapa obrigatória, ela é muito importante, porque hoje a gente já sabe, por diversos estudos, que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança, seja pela alimentação, pelo convívio social, os primeiros passos do letramento, tanto na língua portuguesa quanto em matemática. Se a criança não tem esse contato, ela perde muito para o restante da sua vida. Então, se Minas hoje só consegue atender 30%, esse é um desafio que precisa ser enfrentado para os próximos anos. Ô Bernardo, o IDEB também, de alguma forma, ele mede esse fluxo, né, de presença de alunos, enfim, evasão escolar. O que dá para a gente perceber? Pós-pandemia, houve uma perda do número de alunos na sala de aula ou não? Se manteve aí fazendo esse paralelo da pandemia, né, e antes da pandemia? Eu acho que o IDEB ele traz para a gente aqui, Murilo, ele é um bom indicativo não só de fluxo de quem abandona ou evade da escola, mas também níveis de reprovação. E aqui tem um indicador muito importante que a gente usa na educação, que é o que a gente chama de distorção e idade série, né? O que seria isso na prática? Seria toda vez que um estudante tem pelo menos 2 anos de atraso em relação à série que ele deveria estar para a sua idade. Então, por exemplo, se um estudante aos 16 anos estiver ainda no ensino fundamental, isso é um problema sério que precisa ser enfrentado. E hoje em Minas Gerais, a distorção em idade série ainda é um problema. Ela é um problema menor em relação
a outros estados, mas ainda tem desafios. E aqui eu trago números também que ajudam a elucidar esse cenário. Quando a gente olha para o ensino médio hoje, de cada 100 alunos matriculados em Minas Gerais, seja na rede municipal ou estadual, 17 ficaram para trás, 17 estão com distorção e idade séria. Pode parecer um número baixo para muita gente, mas é importante dizer que esses 17 provavelmente vão ter o seu futuro diretamente impactado por conta desse atraso. Então, seja mercado de trabalho, ingresso no ensino superior, hoje a literatura é farta para dizer que esse atraso ele vai ser penalizado futuramente. Em termos de abandono e evasão escolar, infelizmente hoje o IDEB não permite a gente ter essa dimensão, por um motivo simples. Só são computados no IDEB os alunos que realizam a prova. Esses alunos que estão fora do sistema escolar não são computados no sistema. Essa é, inclusive, uma melhoria que o IDEB precisa trazer para os próximos anos. Então, aqui eu já aproveito o espaço de discussão para reforçar. O IDEB precisa olhar tanto para quem está dentro da escola hoje, tanto para quem está fora. Até para criar um mecanismo de constrangimento mesmo das gestões municipais e estaduais, de que se o aluno está fora da escola, a rede, a gestão precisa atuar para garantir essa aprendizagem. Bernardo, uma última questão, na verdade, é mais um levantamento aqui que está batendo na minha cabeça. Minas, então, não existe uma ação colaborativa entre Minas e os municípios mineiros. Isso me assusta um pouco, porque a gente tem dados de Belo Horizonte, mas Minas tem 853 municípios e alguns com uma capacidade financeira, enfim, técnica ali, educativa, minúscula. Então eu posso, assim, BH ficou ali numa média, mas quando a gente entra para o interior, a gente vai para o norte, Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a gente pode esperar números, assim, assustadores? Com certeza. Acho que a gente vai olhar para um cenário muito heterogêneo. Minas, como você mesmo trouxe, é talvez o estado mais heterogêneo do Brasil, pega diferentes realidades sociais, de renda, e eu acho que isso se reflete na educação diretamente. Tem municípios com maior capacidade de gestão e orçamento, tem municípios com menor capacidade de gestão e orçamento. Por isso é fundamental a atuação do governo do estado. Hoje, quando a gente olha para a realidade educacional de Minas, existem alguns programas começando a avançar. Então, tem programa voltado para obras, tem programas voltados para apoiar as avaliações. Minas tem um sistema de avaliação consolidado, mas precisa de muito mais. O principal elemento que falta hoje a Minas Gerais e precisa avançar nos próximos anos é ter o elemento pedagógico no centro da gestão. O que significa? O objetivo fundamental da educação é garantir a aprendizagem do estudante. É isso que qualquer rede de ensino tem que buscar no final do dia. E hoje Minas não tem esse programa consolidado para apoiar os municípios. No Brasil se enxerga diversos estados que já possuem um programa de alfabetização na idade certa, constituído já de longa trajetória, e Minas está começando a engatinhar nesse processo devido ao programa federal apresentado no ano passado, Criança Alfabetizada. Então Minas está colhendo um pouquinho desse fruto, mas falta bastante. Como você mesmo falou, os municípios precisam ser apoiados. Se o município sozinho talvez não consiga realmente caminhar, e não por falta de interesse político, não de falta de prioridade à pauta da educação, mas porque não tem recurso, não tem pessoal, não tem uma equipe consolidada para poder gerir a educação. Então, quanto mais o governo do estado abraçar esses municípios e exercer esse papel de coordenação, melhor serão os resultados. Hoje, quando a gente olha para a realidade brasileira, é muito objetivo que os estados que investem em políticas e regime de colaboração, isso se traduz em melhoria dos resultados educacionais nos anos seguintes. Eu acho que o Ceará é o grande caso em relação a isso, mas tem outros. Pernambuco, Alagoas, Maranhão, estados que têm menos recursos que Minas Gerais, inclusive. Então, eu acho que a principal mensagem aqui é que os próximos anos sejam dedicados a essa colaboração, que o estado e o município deem as mãos para melhorar a educação de Minas Gerais. É isso, Bernardo Baião, prioridades, né? Prioridades. Vamos lá. Ele que é coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação, muito obrigada pela entrevista esclarecedora aqui para a Band News FM de BH. Um bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia.